Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Magazine Lance MZ. Vamos levar até si a atualidade esportiva nacional. Começamos com essa nota de que o Presidente da República, Filipe Nyusi, mostrou-se preocupado com os altos níveis de infecção pela pandemia da Covid-19 no desporto moçambicano, particularmente no futebol. O Presidente da República, Filipe Nyusi, manifestou-se preocupado com o elevado número de casos da Covid-19 no futebol moçambicano, citando como exemplo os resultados positivos ocorridos nos Mambas. Nós temos o exemplo vimos agora, quisemos jogar o futebol com Camarões, última da hora, universo aproximado de 30 pessoas testados, quase que 30% ficaram positivos. É muito. Por outro lado, falando no encerramento do curso militar no SDF, Filipe Nyusi mostrou-se apreensivo com os dados que estão em cima da sua mesa e que foram recolhidos junto aos clubes que vão participar no Moçambola. E do estudo que mandei fazer para os clubes que têm que voltar ao futebol, foi onde se verificou mais, acima de 16% de contaminação. Acima daqueles jovens que estão nos mercados, acima do pessoal de saúde, acima dos professores. O que significa que os clubes todos que nós testamos ao nível do país estão cada vez mais a provar que é onde existe maior prevalência da Covid. Portanto, precisamos de mais medidas. Estes casos podem pôr em causa o arranque do Moçambola a 5 de dezembro, prova que está em volta de muitas incertezas e que serão dissipadas a 24 de novembro, a quando da realização da Assembleia Geral Extraordinária da Liga Moçambicana de Futebol. O selecionador nacional de futebol, Luís Gonçalves, disse estável após ter testado positivo à Covid-19. Gonçalves disse que já está a observar quarentena domiciliária depois de ter recebido cuidados hospitalares. O selecionador nacional de futebol, Luís Gonçalves, que testou positivo à Covid-19 antes do jogo com os Camarões, realizado na última segunda-feira, diz estar estável após ter sido necessário atendimento hospitalar para debelar as mazelas do novo coronavírus. Numa mensagem breve distribuída pela sua assessoria de imprensa, o timoneiro dos Mambas dá a conhecer que já se encontra em casa, onde trava esta batalha para vencer a Covid-19. Encontro-me estável e a recuperar em casa, mas uma batalha que tenho de vencer, escreveu Luís Gonçalves. Na última segunda-feira, Luís Gonçalves viu-se forçado a convocar de emergência 4 jogadores para fazer face às ausências dos atletas que testaram positivo. Pela pronta resposta dos jogadores e respectivos clubes, Gonçalves deixou uma palavra de agradecimento. Aproveito para agradecer aos jogadores e respectivos clubes a pronta disponibilidade demonstrada com a chamada de última hora. A Seleção Nacional, muito obrigado, foram bravos, apontou Gonçalves. Refira-se que os jogadores da Seleção Nacional de Futebol que militam no estrangeiro aguardam pelo resultado do segundo teste por forma a regressarem aos seus clubes. Enquanto isso, cumprem quarentena domiciliar seguindo recomendações das autoridades de saúde moçambicanas. E a pandemia da Covid-19 condicionou a convocatória final da Seleção Nacional de Basquetebol Sénior Masculino, que partiu esta sexta-feira com destino a Kigali, no Ruanda, onde vai observar a janela de apuramento ao Afrobasket 2021. 4 atletas desta seleção testaram positivo e não puderam seguir viagem com o resto do grupo. Na sequência da realização dos testes de despiste da Covid-19, no cumprimento do protocolo sanitário definido pelas autoridades sanitárias moçambicanas e em conformidade com a FIBA África, 4 atletas e um oficial tiveram testes positivos do novo coronavírus, segundo deu a conhecer a Federação Moçambicana de Basquetebol. Por conseguinte, este facto condicionou a divulgação da lista final da Seleção Nacional, visto que os mesmos estão impedidos de seguir
viagem para Kigali, capital do Ruanda, nesta sexta-feira, 20 de novembro de 2020. A Federação Moçambicana de Basquetebol dá a conhecer que dos jogadores que estão em Portugal, que devido à situação que se assiste na região de Oliveira de Azamés, o atleta Nelson Josias, da Oliveirense, está impedido de viajar devido ao facto de a sua equipa estar em isolamento por se terem registrado casos positivos a Covid-19 no seio do plantel. E Lídio Beguereque, médico da Seleção Nacional, diz que a FMB seguiu à risca o protocolo sanitário imposto pelo novo coronavírus. Existem protocolos que foram traçados pela FIBA, da qual nós seguimos estritamente, que só para destacar alguns que nós tivemos que cumprir a nível interno na preparação, existe aquilo que é o isolamento relativo, da qual nós tivemos, que preconiza 10 dias antes da partida. Este isolamento relativo refere que os atletas poderão estar nas suas casas ou então confinados a um hotel. Para o nosso caso, os atletas que vivem cá no Maputo estiveram nas suas casas, respeitando aquilo que é restrição em relação às outras pessoas com quem fazem relação familiar. É exigência também que se façam 2 testes pré-partida. Nós cumprimos com esses requisitos. Fizemos o primeiro teste no dia 13 de novembro e o segundo teste ontem, do qual aquilo que é a situação médica neste momento ainda estamos num processo de finalização, dado que os últimos resultados das amostras colhidas ontem ainda não estão conosco. Isto porque a colheita também ontem foi um pouco tarde. Esses 2 testes garantem que os atletas possam sair de Moçambique e chegar ao país anfitrião, e à chegada também há necessidade que se faça um teste para a entrada no país, para o despiste do Covid, que nós, os atletas todos, vamos fazer atletas, assim como toda a equipa e delegação que acompanha que vai a este evento. Da convocatória final, há destacar a inclusão do poste Otávio Magolisso, do Costa do Sol, que foi chamado para cobrir a lacuna deixada em aberto pela ausência de Nelson Snoop Josias. Eis a lista dos jogadores que esta sexta-feira seguem viagem a Kigali. Bases: Pio Matos Júnior, Orlando Novella. Extremos: Milton Caifás, Ismael Nurmamade, Hugo Martins, David Canivete. Postes: Custódio Muchati, Inelso Shiri, Otávio Magolisso, Jeremias Manjati, Elton Ubissi. Apesar destes casos da Covid-19 na Seleção Nacional de Basquetebol, o treinador Milagre Macome diz que a equipa está confiante numa boa prestação nesta etapa de apuramento. A Seleção Nacional de Basquetebol Sénior Masculina parte esta sexta-feira, 20 de novembro, para Kigali, capital do Ruanda, onde de 25 a 27 de novembro vai tomar parte na janela de apuramento ao Afrobasket 2020. Na hora de partida, Milagre Macome, selecionador nacional, fez um balanço positivo do período de preparação para este apuramento, que foi marcado pelo novo normal imposto pela pandemia da Covid-19, que inclusive condicionou a convocatória. Quando abordado sobre a preparação, Milagre Macome considerou que foram cumpridos os objetivos definidos para esta etapa, apesar de o combinado nacional ter efetuado 27 unidades das 30 horas previstas. Tivemos uma participação de quase 95%, com exceção de um e outro, caso conhecido, que é o do Pio Matos, que se apresentou tardiamente à seleção. Apresentou-se tardiamente à seleção, apresentou-se à Federação Moçambicana de Basquetebol, apresentou a sua desculpa de apresentação tardia, apresentou-se à equipa técnica,
apresentou a sua desculpa tardia da apresentação ao grupo de trabalho e integramos, obviamente, o jogador na seleção nacional. O resto, tivemos uma participação boa dos atletas, contabilizamos, tínhamos perspectivado 30 unidades de treino, infelizmente não conseguimos cumprir com as 30 unidades de treino. Fizemos 27 unidades de treino, incluindo esta hoje que vamos fazer. Então, o balanço que se faz é uma participação boa, uma preparação boa, e acreditamos que com a preparação que tivemos, poderemos realmente dignificar o país, no contexto em que nos encontramos atualmente. Aliás, a ausência de Pio Matos Júnior não só preocupou a equipa técnica, mas também a direção da Federação Moçambicana de Basquetebol, tendo o presidente Roque Sebastião dito que usou da sua experiência como antigo jogador e treinador da modalidade para avaliar este caso. Moçambique vai medir forças com Senegal, Angola, Quênia e lutar por ocupar uma das 3 vagas que darão acesso à participação no Afrobasket 2021, sendo que Milagre Makome diz que a sua equipa parte confiante num bom desempenho nesta competição. Estamos confiantes, senão não estaríamos aqui, né? É preciso haver confiança, é preciso haver compromisso, é preciso haver crença e acreditar que é possível. Nas condições em que nos encontramos, sem competição interna, sem trabalho de grande nível interno, os outros também. Então, estamos a partir todos em pé de igualdade. É possível disputar a competição com os pés bem assentes na terra, reconhecendo o potencial, o valor dos adversários que nós vamos encontrar na competição, e acreditamos que com rigor, compromisso, com trabalho, é possível fazermos um bom trabalho. O novo normal imposto pela pandemia da Covid-19 condicionou tanto a pré-convocatória assim como a lista dos atletas que seguem para Kigali, pelo que Makome reconhece que leva uma miscelânea de jogadores que estão em diferentes níveis de preparação. Neste grupo agora há 2 subgrupos. Há um grupo que, obviamente, por razões óbvias, porque o Ferroviário ia participar com uma competição profissional a nível da África, estão num patamar muito alto. Um patamar de preparação muito alto. E há outro grupo que foi integrado tardiamente, que a seleção, nós optamos por integrar alguns elementos, porque podíamos fazer, por exemplo, aquilo que fez Angola. Levou a equipa do Petro de Luanda e vai representar a seleção nacional. Nós não. Nós levamos a equipa de Ferroviário em 60% a 70%. E levamos alguns atletas do Ferroviário da Beira, incluímos o Kendall, incluímos alguns atletas que nós sabemos, temos a informação que eles estão a competir em Portugal. Então, fizemos uma miscelânea de jogadores que é possível, neste momento, apresentarmos uma equipa. Não é equipa possível. Se calhar não são os melhores atletas, os melhores jogadores neste momento no país. Mas a equipa que neste momento é possível são aqueles que nós achamos que poderão dar resposta àquilo que são as exigências neste momento da competição. O governo moçambicano garantiu total apoio à Seleção Nacional de Basquetebol Sénior Masculina. Este apoio foi transmitido pelo secretário de Estado do Desporto, Carlos Gilberto Mendes, que assistiu ao último treino da Seleção Nacional de Basquetebol em território nacional. Mendes deixou ficar a mensagem do Presidente da República, que apelou aos jogadores para dignificarem o país. O secretário de Estado do Desporto, Carlos Gilberto Mendes, assistiu ao último treino da Seleção Nacional de Basquetebol, realizado na noite de quinta-feira no pavilhão do Desportivo Maputo, também conhecido por Lourdes Mutola. Mendes levou a mensagem do Presidente da República, Filipe Nyusi, aos jogadores, que passa essencialmente por incentivar para que os pupilos de Milagre Makome dignifiquem o país. Bom, primeiro dar a força necessária que a seleção precisa. O governo investiu bastante nesta deslocação e nesta preparação, portanto vínhamos aqui dizer que estamos com eles, que esperamos que eles nos tragam alguma alegria com a qualificação, passando esta fase.
trazer o recado do chefe de Estado, que também tem estado a acompanhar toda a preparação, aliás, desde a primeira convocatória que o chefe de Estado tem estado a interagir com parte dos atletas da seleção. Tento trazer esta mensagem de esperança, de força, de fé e que dignifiquem o país, que tragam uma alegria, porque o país e a nação estão sedentos de uma alegria e de uma vitória. Mendes revelou que o governo está a preparar incentivos para esta seleção nacional e uma das ações passará por candidatar o país para acolher a segunda janela de qualificação, que terá lugar em fevereiro de 2021. Temos um incentivo, sim senhora, estamos a preparar principalmente para a segunda janela e estamos a preparar também a possibilidade de acolhermos aqui a prova. Portanto, conjugado esses dois fatores, acreditamos que o incentivo chegará, porque queremos muito na qualificação, na passagem da equipe desta fase. O investimento que foi feito também foi um investimento substancial, portanto, na segunda fase haverá o respectivo incentivo. O governante assegura que há vantagens múltiplas para o país ao acolher eventos de grande dimensão desportiva ao nível do continente africano. A grande vantagem de acolher eventos é a possibilidade que eles nos dão de nós melhorarmos as nossas infraestruturas e melhorarmos toda a nossa estrutura. Se nós pudermos organizar o evento, naturalmente teremos que ir a correr atrás da melhoria daquilo que são as condições que nós temos. Mas acredito que temos uma base. Moçambique já é expert em receber eventos dessa envergadura. O capitão da Seleção Nacional, Custódio Muchati, considerou esta visita de motivadora para que o combinado moçambicano chegue a bons resultados nesta etapa de apuramento ao Afrobasket 2021. Sempre motivante termos o secretário, assim como a sua equipe, sempre termos os nossos dirigentes a apoiar naquilo que é o nosso desporto, falo neste caso o basquetebol. Veio dar-nos uma palavra de apreço e dar-nos muita força para que a gente consiga alcançar aquilo que é o nosso objetivo, que é qualificar-se nesta primeira, quer dizer, sair com bons resultados nesta primeira janela. Vamos tentar de todas as formas que tenhamos sempre resultados positivos nessa primeira janela, porque ainda temos a próxima janela, que é já em fevereiro. Então vamos de todas as formas fazer as demais histórias para que tenhamos bons resultados. Em Kigali, Moçambique vai cumprir a primeira etapa para chegar à sua 15ª presença em campeonatos africanos de basquetebol denominado Afrobasket. O Moçambola 2020-2021 já tem data de realização do seu sorteio. Vai acontecer no dia 24 de novembro, data em que vai ocorrer a Assembleia Geral da Liga Moçambicana de Futebol. A Assembleia Geral Extraordinária da Liga Moçambicana de Futebol já tem data e foi convocada para ter lugar a 24 de novembro corrente, segundo indica a convocatória assinada e divulgada pelo presidente do órgão, Eugênio Mabunda. A magna reunião da Liga, que se responsabiliza pela realização do principal campeonato nacional de futebol do país, terá como único ponto de agenda o Moçambola 2020-2021. É nesse contexto que no dia 24 de novembro, na sala Ferdinando Wilson, na sede da Federação Moçambicana de Futebol, vai-se discutir o plano de atividades e o orçamento da época 2020-2021, bem como vai discutir o regulamento de competições e de disciplina, com o ponto alto a ser o sorteio do Moçambola 2020-2021. Refira-se que a Liga Moçambicana de Futebol projeta como data provável de arranque do Moçambola o dia 5 de dezembro próximo, data que é aguardada com muita expectativa pelos participantes na prova e amantes da modalidade. A 24 de novembro, ficar-se-á a saber se a prova contará com 14 clubes, como está previsto nos seus atuais regulamentos, ou 11 participantes, depois da decisão da Comissão de Licenciamento não atribuir a licença a 3 clubes, nomeadamente Desportivo Maputo, Testa África de Chimoio e Incomate de Chinavane. Sabe-se que os 3 clubes estão a acelerar o processo para finalizar o cumprimento dos critérios exigidos para integrarem a prova, conforme foi recomendado na última reunião da Liga Moçambicana de Futebol. E está tudo dito quanto ao que tínhamos reservado para si nesta edição do Magazine Lance MZ.
Foi um enorme prazer ter estado na sua companhia. Voltaremos a estar consigo numa próxima ocasião. Até a próxima.